Oi! Esse vídeo, e eu espero que esteja dando pra me ouvir e me enxergar bem, vai ser um Maqui Fala, que eu sempre quis fazer desde que eu era adolescente. Ai, gente, ficava assistindo no YouTube Bruna Vieira, Nina Secrets, a Kéfera dos 5 minutos. Não necessariamente sobre Maqui Fala, né, mas eu quero dizer que eu sou, assim, dessa era do YouTube, como consumidora. Não que agora eu seja produtora. Qual que é o meu intuito, né? É registrar as coisas, deixar as coisas registradas. Hoje em dia tem muitos canais, assim, que eu consumo de... Meu Deus! Desculpa. Tem muito canal que eu consumo que não são necessariamente os canais que eu costumava consumir quando eu era adolescente, mas que retratam muito, assim, coisas da vida real mesmo, sabe? E eu acho que é uma maneira muito bonita de tu guardar as tuas memórias. É como se tu assumisse o papel da tua vida de personagem principal e então tu tá estrelando o filme da tua vida. Algo assim. Então, basicamente, no que consiste isso daqui? A gente vai falar sobre os meus planos pra esse ano. Que, assim, hoje é o quê? Dia 18, 19 de janeiro? E agora que eu tô começando a sentir aquele climinha, assim, de ano novo, sabe? Antes eu não tava. Eu demoro até entrar no ritmo das coisas. E a gente vai falar um pouco sobre as coisas que eu quero fazer esse ano. Enquanto eu me maquio, porque eu tô há muito tempo dentro de casa, tipo... Eu tô numa fase mais introvertida, agora eu sinto que eu tô saindo dessa fase, mas eu tava muito, assim, ainda estou um pouco introvertida. Então tem dias que eu não saio de casa, que eu não vou a lugar nenhum. E quando eu fico muito assim, eu começo a me sentir muito xoxa, sabe? Como se eu fosse um fantasma de mim mesma. E aí, uma coisa que eu faço é, tipo, dar um up em mim. Às vezes sair pra dar uma voltinha. Ou às vezes ficar em casa mesmo, mas só me sentindo um pouco melhor comigo mesma. E pra mim, né, cada um sabe das suas particularidades, mas pra mim uma coisa que ajuda é eu me arrumar. Eu gosto muito de me arrumar. Eu sou uma pessoa vaidosa. Eu tava viajando no final do ano e eu percebi que eu ainda não coloquei minhas coisas de volta no lugar. Então, muitos dos meus hidratantes não estão aqui. Eu tenho uma amostra aqui pra pele oleosa que eu acho que é um pouco a minha. Eu sinto que a minha pele, ela é mista, sabe? Ela é, então, oleosa na zona T, assim, bem padrão, e o restante ela é bem ressecada. Com exceção da minha área dos olhos, que é extremamente seca, eu sempre tento deixar o mais hidratada possível. E eu não estou aqui com o meu Cicaplast, que normalmente é o que eu utilizo na área dos olhos pra fazer maquiagem. Eu vou anotando. O que me lembra, entrando nesse assunto aí de anotar as coisas, que esse é um das minhas resoluções, vamos colocar assim, para 2026. Que é escrever mais. E por que eu falo isso, né? Não sei se é um hábito comum, acho que hoje em dia é. Mas eu sou uma pessoa que eu escrevo muito, tá? Então esse daqui é um dos meus cadernos de escrita. Não necessariamente é um diário, embora às vezes possa ser, ele possa assumir esse papel. Mas eu escrevo muito, eu escrevo meus pensamentos, eu escrevo poemas, eu escrevo histórias, eu escrevo pequenos contos, perguntas e respostas, tipo, me pergunto algo e escrevo. Eu escrevo sobre os meus sonhos, então... Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. E sonho do dia 17 de dezembro, do dia 4 de janeiro, da tarde do dia 21 de dezembro. É uma coisa que eu não faço mais agora. Até porque os meus sonhos, eles são muito malucos e muito extensos, muito, muito, muito densos. Então, tem sonhos que eu escrevo que eles dão, assim, mais de 2 páginas. E às vezes eu canso no meio do caminho, sabe? Às vezes eu escrevo sobre algum lugar, se eu tô num lugar bonito que me lembra coisas boas, eu vou lá e escrevo. E às vezes eu escrevo sobre coisas muito, muito tristes. E... Nossa, gente, olha como minha letra tá bonita. Enfim, é uma coisa que eu parei de fazer um pouco, principalmente durante o semestre da faculdade. Eu me sinto... Eu vou ler uma coisa. Não tem vidro estilhaçado pelo meu chão. Isso também significa que não tem nada para refletir e ele está opaco. Não está chovendo lá fora, mas minhas cortinas se mantêm fechadas, então não sei se o sol brilha. Sempre que o tédio e a apatia se aproximavam,
Eles vinham acompanhados de raios, trovões. Agora não chove e nem faz calor. Eu nunca estive aqui antes. O que será isso? Enfim, voltando. Eu sinto então que mais pro meio do semestre, assim, durante o semestre da faculdade, aliás, eram coisas que não vai dar muito bom isso aqui. Eu fazendo minha maquiagem com a mão, aí uma hora eu tô com a mão na maquiagem, depois tô no meu rosto, depois tô no caderno. Enfim. Então tá, durante o semestre da faculdade eu sinto que eu me apago muito como pessoa, sabe? Que eu assumo totalmente a minha skin de estudante. Ih, acabou isso aqui. Eu esqueço da Elisa pessoa. E isso é mais frustrante ainda quando, mesmo assumindo essa skin de estudante, eu vejo que ela não é o suficiente, muitas vezes, pra tudo que eu preciso fazer durante o semestre. Então, às vezes eu vou mal em alguma prova, eu não me saio tão bem em um trabalho. Várias coisas nesse sentido. Embora eu assuma 100% o meu papel universitário, eu não consigo cumprir tudo o que eu preciso com excelência, sabe? E às vezes nem medianamente, às vezes eu me saio muito mal em algumas coisas. E isso é muito frustrante, porque, poxa vida, eu tô dedicando tudo de mim pra aquilo e ainda assim eu não consigo chegar onde eu preciso, onde a métrica tá, sabe, pautada, instalada, eu não consigo atingir aquilo. Então, eu tava pensando que acho que não vale a pena, sabe? Claro que isso não quer dizer que eu vá me desleixar ou não fazer as coisas que eu tenho que fazer. Não, mas quer dizer que eu não posso esquecer de quem eu ainda sou, sabe? Não posso me deixar assim em segundo plano, porque no início da faculdade eu vivia muito como se aquilo fosse a minha vida inteira. Como se meu passado, presente e futuro culminassem naquilo. E me doeu muito, muito aprender que não é assim, sabe? Enfim, e eu pretendo fazer o que tiver ao meu alcance para que seja um processo um pouco mais leve. Então, vamos aqui colocar as coisas que eu quero fazer, claro, incluindo coisas de faculdade também, nesse ano novo. Eu adoro o clima de ano novo e eu estou finalmente entrando no clima de ano novo. Eu fico muito feliz. Tá, então tá, vamos anotar. Tá, hidratei minha pele agora tá secando com esse... Era uma amostra grátis que eu tinha, né? Da Avene, não sei se é assim que fala. Ó, um hidratante preenchedor pra pele oleosa. O que é bom porque eu tô na TPM e na TPM eu começo a ficar com muita espinha. Vocês não estão... não sei se vocês estão vendo ou não, mas aqui tava com uma. Aí eu tirei, mexi. Aqui tava com outra também. E aqui tá querendo nascer uma. Pode saber. Vai vir a minha menstruação. Assim, eu vou ficar menstruada, a minha pele começa a pipocar. Coisa mais horrível. Tá, vamos lá. 2026. Escrever mais. De fato, é algo que queremos fazer. O que me leva ao próximo hábito. Eu tô só falando, não tô maquiando, né? Enfim, o próximo hábito, gente, é de leitura, tá? Como eu sou uma pessoa que escreve muito, é esperado, digamos assim, que eu leia. E isso é verdade, eu gosto muito de ler, eu sempre gostei, foi um dos meus primeiros hobbies, assim, como criança. Eu sempre fui uma criança que leu muito, isso veio de influência da minha própria família mesmo. Quando eu era criança, a gente não tinha computador, mal tinha televisão. Então, o nosso meio de entretenimento era brincadeiras, né, mais recreativas, assim, digamos, e leitura, realmente. Eu comecei essa minha fase de leitura com os gibis da Turma da Mônica. Eu tenho um carinho tão grande, assim, é uma coisa tão nostálgica pra mim. Eu adoro, assim, eu fui escalando, sabe, de gibis pra livretos e aí livros infanto-juvenis. E sempre teve uma saga de livros que eu quis muito ler quando eu era criança, só que a gente não tinha como comprar os livros. E eu acabei nunca conseguindo ler, que é Harry Potter.
sou apaixonada por Harry Potter no nível que vocês não têm ideia. Ontem eu tava assistindo o filme e eu comecei a chorar porque eu fico emocionada. Eu fico pensando, no dia que eu for pra Disney e for visitar o universo do Harry Potter, gente, eu acho que vai precisar ter um médico comigo, eu vou passar mal, eu vou ficar muito emocionada. Nossa, só pra vocês terem ideia, assim, do quanto que eu gosto. E acho que eu vou começar pelos meus olhos. Então, recentemente eu ganhei a coleção inteira de livros de Harry Potter da minha tia. E então eu tô na saga de ler. Eu já li o primeiro livro, agora eu tô lendo o segundo. E eu só comecei a ler quando eu entrei de férias, né? Porque, como eu falei, durante assim, o semestre era impossível pra mim fazer qualquer outra coisa que não fosse relacionada à faculdade. Então, é isso. Meu plano pra esse ano de 2026, não digo que eu vá terminar toda a saga, porque eu não quero botar mais no meu prato do que eu posso, né? Mas eu quero ler mais, sabe? Eu não quero deixar... Acho que eu posso colocar assim, ler pelo menos uma vez por semana. Eu não vou fazer umas metas malucas pra mim, tá? Na minha realidade. Tipo, vou ler tantas páginas todos os dias. Porque eu já tentei, isso não funciona, isso não dá certo. Às vezes eu saio de casa às 7 da manhã, eu só vou voltar às 7 da noite, eu ainda tenho a casa inteira pra cuidar. O que não é fácil, porque envolve várias coisas, tipo, fazer comida, limpar a casa, minha casa não é pequena, cuidar da roupa, etc. Então, se eu colocar uma meta assim, vou ler todos os dias, eu sei que eu não vou cumprir, eu vou acabar me frustrando. Então, ler ao menos uma vez na semana. Isso não quer dizer que eu vou ler somente uma vez na semana, mas é uma meta realista pra mim, sabe? Então, acho que isso é legal. Mas vai ler quantas páginas? Não sei, quanto meu coração mandar e quanto tempo me permitir. Claro que na faculdade a gente lê muito, mas não é leitura por prazer, né? Então, vou começar pelos olhos. Não sou muito de usar sombras diferentes de tons de marrom, sabe? Normalmente eu só uso tons de marrom. Sempre uso contorno. Recentemente meu contorno quebrou, era um contorno muito velho que eu tinha. Eu não sei nem... Ele não tinha mais nem a tampa, não sei nem de onde é que ele era. Eu fiquei muito triste. Aí eu comprei um baratinho, nessas lojinhas assim de maquiagem baratinha, sabe? Que inclusive eu não costumo comprar, porque a minha pele é muito sensível. Então eu tenho alergia pra qualquer coisa. Mas eu comprei esse daqui... Gente, foi muito barato, acho que eu paguei uns 10 reais nisso daqui. E aí é o que eu tô usando. Gente, apareci aqui do nada, de maquiagem pronta. Porque meu celular simplesmente parou de gravar. Enfim, ó. Resultado da... Parece que eu tô sem roupa, juro que não, tá? Estou com uma bata. Cara, isso parece um sinal que não é pra eu gravar esse vídeo. Resultado final, então, tanto da make quanto do cabelo. Não amei o cabelo, mas levando em consideração que eu fiz extremamente rápido e até um pouco mal feito, tá bom, né? Tá bom. O que eu ia dizer pra vocês? Eu não sei exatamente em que parte o vídeo parou de gravar, então só recapitulando. E foi bom porque eu vi que eu falei muita coisa desnecessária, não necessariamente precisava ter falado. Fiz aqui, as anotações estão aqui das coisas de 2026. Então vamos só recapitular, tá? Foram então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 7 coisas nessa lista. E eu acho que eu já tinha falado sobre escrita. Acho que eu parei em leitura, né? Depois eu falei em questão do inglês. Então como é que funciona essa coisa do inglês? Eu quero alavancar meu inglês esse ano. Eu já tenho uma história com essa língua, eu comecei a estudar sozinha, e quando eu falo sozinha, assim, foi a partir de músicas, de filmes, de vídeos que eu via no YouTube, então eu gostava muito de assistir vlogs, ainda gosto, né, de assistir vlogs de outras pessoas em inglês, e era uma coisa que eu fazia, assim, eu assistia, obviamente eu não entendia tudo, hoje em dia o meu entendimento ele é muito melhor, mas no início não era, então o que eu fazia? Eu colocava legenda, eu ia anotando todas as palavras que eu não sabia o que significavam. Aí eu via significado, eu via como conjugar em tempos diferentes, se fosse o caso. Eu tentava montar frases com essas palavras e foi uma coisa que me ajudou bastante. Com o tempo, quando eu me mudei aqui pra Porto Alegre, eu comecei a trabalhar e era a única coisa que eu fazia, gente. Eu estudava pra Enem na época, né? E eu trabalhava. E eu não tinha amigos, porque eu estudava em casa, eu estudava sozinha por conta do trabalho, enfim, dava pra trabalhar, né?
Então eu não tinha amigos, eu não fazia nada além disso, além de estudar e trabalhar. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa por mim. O que eu falei? Vou pegar agora um pouco do meu dinheirinho, que a vida também não é só pagar conta, e vou fazer um curso de inglês. Fiz, gente. Aí eu fazia aula particular com uma professora, né? Não era bem um curso, assim, era aula de inglês com uma professora particular. E juro, foi algo que alavancou, assim, me tirou do nível básico, totalmente, total e completamente. Eu sei que tem muita gente que fala, não, porque é perfeitamente possível aprender inglês sem fazer curso, não precisa curso e tal. E é possível sim, mas não quer dizer que tu vai aprender de maneira tão rápida quanto tu aprenderia se tu fizesse aula ou se tu fizesse um curso. Então eu digo assim, se tu tem meios de fazer, se tu tem um dinheirinho assim que tu pode investir todo mês, investe na tua educação, me juro. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, ninguém tira. E é algo que faz muito bem pra tua autoestima. Juro pra ti, juro mesmo. De nada adianta, sabe, tu tá toda arrumada, que nem assim, eu tá aqui toda maquiada, tudo com o cabelo arrumado, comprar roupa nova, que seja, e não ter um pingo de conhecimento dentro da minha cabeça, sabe? Pensar só besteira, pensar só coisa fútil. Claro, gente, não sejamos extremistas. A vida não é só futilidade, assim como a vida não é somente seriedade, né? E, novamente, para algumas pessoas, eu cheguei a falar isso na outra versão do vídeo que cortou, mas pra mim é uma maneira de me divertir, eu estudar inglês, tá? Outras coisas que eu tiver que estudar, pra mim é um pouco de tortura, mas eu adoro estudar inglês, estudar línguas no geral, estudar comunicação, sabe? É uma coisa que pra mim é mágico, eu juro, eu me divirto fazendo isso. E graças a Deus é algo também que me enriquece intelectualmente falando, né? Então coloquei aqui que um dos hábitos que eu quero criar, dos meus objetivos agora pro ano de 2026 é melhorar o meu inglês. Então assim, eu sei que eu tenho um inglês bom, mas não é bom bastante ainda. Eu não sou fluente e eu não acho que eu esteja ainda no nível avançado. Eu acho que eu tô de intermediária pra avançada, mas ainda não é onde eu quero chegar. Aqui o Afonso, gente. É minha lixeira. Ai, é uma lixeira. Nossa, que tá muito pesado. Tá, Afonso, minha lixeira, vocês, Afonso. Eu sei que esse ano eu não vou ter capital pra fazer aula. Eu tive que parar de fazer minhas aulas no momento que eu passei na faculdade. Eu tive que parar de trabalhar, porque a faculdade onde eu estudo, ela é turno integral, né? Então não tem como eu trabalhar. Aí parei de fazer aula também porque eu não tinha como pagar. Sei também que esse ano também não terei como pagar aulas. Mas isso não é um problema, porque eu já estudava sozinha antes. Posso muito bem continuar fazendo isso agora. Vamos ver. Treinos. Então, o que acontece? Esse ano passado agora, eu acho que eu treinei assim super focada uns 4 meses do ano, tá? Não necessariamente um mês atrás do outro, mas treinei focada durante 4 meses. Aí, de novo, né? Veio as aulas, veio o semestre, comecei a ficar muito atarefada, com muita coisa pra fazer. E aí, parei de ir, porque realmente não dava tempo, sabe? Mas minha meta pra esse ano é treinar pelo menos umas 4 vezes na semana. Ano passado, eu treinava umas 5, 6 vezes na semana. Por que eu botei 4 vezes agora? É acho que o mesmo raciocínio, a mesma lógica da leitura. Não adianta eu colocar, vou ler tantas páginas todo dia, porque vai chegar um momento que isso não vai acontecer, eu me conheço, eu vou me desmotivar e aí eu vou, já penalizei ali no dia 2, no dia 3 não adianta mais eu tentar fazer. Infelizmente a minha cabeça funciona assim. Treinar pelo menos umas 4 vezes na semana. E isso é interessante porque, por exemplo, eu posso treinar um dia no sábado e aí eu diluo esses outros 3 dias da semana ao longo da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, entendeu? Tô falando muito rápido, espero que não. Cuidar mais do meu cabelo. Vocês podem reparar, se vocês forem pessoas bem observadoras, que nem o Afonso aqui, que eu estou com o cabelo curto. Foi porque eu assisti Emily em Paris? Não, até porque eu não cheguei na temporada que a Emily corta o cabelo. Foi porque o meu cabelo estava extremamente... Tive que subir aqui um pouco a câmera porque ele estava roubando a cena. Foi porque meu cabelo tava extremamente espigado, ressecado, cheio de ponta dupla. E ele tava assim porque eu não cuidei bem dele. O que eu fazia? Eu usava muita fonte de calor, não usava protetor térmico,
Sempre lavava meu cabelo com água quente. E sempre que eu lavava, eu secava o cabelo, assim, no modo vulcão do secador. Então, poxa, cabelo nenhum aguenta assim, né? Aí meu cabelo foi ficando todo espigado. Gente, eu acho lindo o cabelo comprido. Eu, particularmente, me prefiro de cabelo longo. Eu acho que cabelo curto em mim me dá um ar mais infantilizado. Mas eu parto do princípio que não adianta tu ter o cabelo mais longo do mundo se ele tá mal cuidado. Sabe? Pra quê? Só pra dizer que tu tá criando espiga de milho na cabeça? Aí eu fui lá, meti a tesoura mesmo, o cabelo cresce, é isso, e agora vai crescer saudável. Então o que? Já faz uns 2 meses que eu tô com o cabelo curto assim. Eu até sinto que ele cresceu um pouco. E meu namorado me ajudou a cortar. Espero até o final do ano estar com o cabelo mais longo pra ir pra praia. Odiei ir pra praia de cabelo curto. Por um lado foi bom, mas por outro foi ruim. O que mais? Unhas. Ai, que bom que eu botei estoque. Olha minhas unhas. Tá? Unhas curtas, unhas feitas. Tô com... Eu que fiz. Sempre eu que faço minha unha, tá, gente? Pra não mentir pra vocês, agora no Natal, a minha amiga fez minha unha. Que ela faz unha. E tá. Porque eu nunca vou na manicure. Primeiro porque eu não costumo gastar dinheiro com isso. E segundo que eu sei fazer minha unha. Né? A minha mãe, ela era manicure. Então ela fazia minha unha quando eu era mais nova. E depois eu fui aprendendo. Me mudei, assim, saí de casa. E eu não tinha dinheiro pra tá indo em manicure, tá indo no salão, fazendo essas coisas. Não tinha, sabe? Então, ou eu ficava com a unha feia, mal feita, assim, digamos. Ou eu aprendi a fazer, então eu fui lá e aprendi a fazer, né? Durante o semestre... Gente, eu pretendo fazer vídeos durante o semestre, vocês vão ver o estado que eu fico. Não, capaz, esse ano eu pretendo ficar um pouco mais, sabe, um pouco melhor na cabeça. Mas o que acontece é que eu ficava muito atarefada, assim, muita coisa pra fazer, e eu me desleixava com isso daqui. Tanto com isso daqui, quanto com o meu cabelo, quanto com o meu corpo. Então o fato, assim, de eu não ir treinar, eu não cuidar das minhas unhas, não cuidar da minha pele, não cuidar da minha alimentação, o que é muito contraditório, porque eu faço faculdade de nutrição, né? E durante o semestre, a minha alimentação, ela fica um pouco caótica, porque eu não tenho tempo de cozinhar, eu fico muito ansiosa, eu tenho pavor de estar com a unha mal feita. Eu me sinto, é como se eu tivesse desarrumada. Eu posso estar maquiada, eu posso estar com o cabelo feito, eu posso estar com uma roupa bonita. Se eu não tiver com a unha feita, é como se tudo isso não valesse nada. É curioso, né? Cada pessoa tem sua questão. A minha questão com as unhas e com o cabelo. Não posso estar com o cabelo sujo. Nossa senhora. Se eu tô com o cabelo sujo, pra mim, eu tô inteira suja. Muito estranho. Mas é assim que a minha cabeça funciona. É somente cutícula. Tá cuticulada, tá lixadinha, às vezes com uma basezinha simples. E unha curta. Eu gosto de unha curta. Claro que às vezes a minha unha tá comprida. Que nem... Agora eu fui viajar. Eu queria estar um pouco mais arrumada em algum sentido, porque eu sabia que eu não ia estar muito arrumada em questão de roupa, né? Era um lugar assim que não exigia uma vestimenta tão glamourizada, tão arrumada. Sabia que eu ia estar com roupas mais simples, então eu queria estar mais arrumada na questão de unha. Então, minha unha estava um pouco maior e estava com cor diferente, porque eu normalmente uso sempre um branquinho, um preto, um vermelho, assim, tons mais clássicos, mais neutros. E também, como eu falei, eu estudo nutrição, então assim, a gente da área da saúde não faz muito sentido tu, dependendo de onde tu trabalha, né, tu querer estar com aquelas unhas enormes, assim, não funciona, sabe? Não funciona isso num ambiente, assim, hospitalar. Mas é como eu falei, depende muito de onde tu trabalha e com quem que tu trabalha, né? Ai, gente, eu acho que no mais era isso. Outro hábito que eu quero criar agora nesse ano, ou não necessariamente criar, talvez ele já exista um pouco em mim, eu quero desenvolver, né? Mas eu nem anotei ali, porque isso é uma coisa que eu quero que esteja mais suspensa, assim, na minha mente. Eu sempre tive muita curiosidade em história. Sempre fui muito curiosa, assim, por questões históricas. Mas ultimamente eu sinto que isso tem aflorado mais. Então, assim, claro, antes eu tinha curiosidade, mas não necessariamente ia atrás do conhecimento. Tenho me interessado mais sobre história, sobre política, sobre como as coisas funcionam diplomaticamente falando, sabe? É um conhecimento que eu gostaria de adquirir e desenvolver um pouco mais esse ano. Então, esses foram os hábitos, objetivos a serem criados, a serem desenvolvidos.
essa foi a maquiagem, esse foi o cabelo. É isso. Espero que essas coisas se realizem. Ou ao menos que eu me esforce para que elas se realizem. Afinal, isso é a única coisa que a gente pode controlar, né? Eu não posso controlar se elas vão ou não se realizar, mas eu posso controlar se eu vou ou não me esforçar para que elas se realizem. E isso eu me proponho a fazer.